Sabe aquela sensação de que a gente vive num mundo que é uma verdadeira epidemia de caos, ansiedade, distrações que não acabam mais? Pois é muito fácil a gente se sentir à deriva, como se fôssemos arrastados por circunstâncias do dia a dia que simplesmente não conseguimos controlar. Mas e se existisse um mapa? Um mapa antigo, testado pelo tempo, projetado exatamente para nos ajudar a encontrar o nosso controle interior, mesmo no meio da pior tempestade. Bem-vindos à nossa análise de hoje sobre o estoicismo, transformando a diversidade ativamente. A gente vai explorar a fundo como essa filosofia milenar pode ser aplicada hoje, não só para sobreviver aos problemas, mas para transformar cada um deles de forma superativa. Para começar, pensa nessa frase do Marco Aurélio: "A arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança." Essa citação destrói completamente aquele mito de que os antigos filósofos dessa escola eram pessoas passivas ou resignadas, sem chance. A metáfora da luta mostra que eles queriam de verdade entrar no ringue da vida. Eles entenderam que, enquanto um dançarino não espera ser atacado, um lutador sabe perfeitamente que a vida vai desferir golpes. E em vez de fugir, a ideia é esfregar as mãos e estar preparado para o impacto, sabendo que cada pancada constrói uma pele muito mais grossa. E para entender isso, o nosso roteiro hoje é simples e direto. 1. A arte de viver bem. 2. O mito da indiferença. 3. A dicotomia do controle. 4. Técnicas de resiliência ativa. E, por fim, 5. O obstáculo é o caminho. Bom, começando pela parte 1, a arte de viver bem, o grande objetivo da vida. O primeiro ponto fundamental para a gente é entender o perigo imenso de viver no piloto automático. É assustadoramente fácil passar pela vida inteira sem uma grande filosofia, deixando as distrações roubarem a nossa única chance de viver de verdade. Para evitar isso, precisamos de um alvo maior, e é aí que entra uma palavra com um som bem peculiar: eudaimonia. Essa é a grande promessa de toda essa jornada. Significa, literalmente, estar bem com o próprio espírito interior. É alcançar uma vida incrivelmente feliz e fluida, até mesmo quando o cenário externo é de adversidade extrema. A ideia é que, cultivando essa harmonia com a nossa melhor versão, a gente já carrega dentro de si tudo o que é necessário para não desmoronar quando o mundo lá fora vira um caos. E como a gente chega nessa eudaimonia? Pensa num triângulo da felicidade. O nosso florescimento depende exclusivamente de duas coisas na base: cultivar o nosso próprio caráter, o que os gregos chamavam de arete, e assumir 100% de responsabilidade por focar só naquilo que a gente controla. Isso corta qualquer desculpa pela raiz. A gente não pode deixar que uma chuva de surpresa, um vizinho irritante ou um pneu furado ditem o nosso bem-estar. A felicidade simplesmente não pode depender do clima lá fora. E isso nos leva à parte 2, o mito da indiferença. Desconstruindo estereótipos sem emoção. Antes de aplicar tudo isso, a gente precisa limpar o terreno e acabar com um mal-entendido gigante. Quando a gente procura a palavra no dicionário hoje em dia, quase sempre parece que estamos falando de uma pedra insensível, né? Mas olha só, o objetivo nunca foi virar um robô sem sentimentos. Na verdade, essa é uma filosofia profundamente baseada na alegria e no otimismo. O que acontece é que a prática envolve treinar ativamente para interceptar emoções restritivas. A gente fala daquela raiva cega, da ansiedade que paralisa e do medo irracional, sabe? A meta é cortar isso antes que domine a mente. É abrir um espaço limpo para uma alegria que vem de dentro e que o mundo lá fora não consegue abalar de jeito nenhum. Avançando para a parte 3, a dicotomia do controle, a âncora filosófica. Mas afinal, como a gente intercepta essas emoções ruins? A resposta tem um contraste muito nítido. Imagina dois lados. De um lado, o lado A, estão os nossos julgamentos voluntários, objetivos e ações. Do outro, o lado B, o clima, o passado, a opinião e as ações das outras pessoas. Para deixar isso bem claro, imagina que a gente tem um boneco de voodoo de si mesmo e joga ele pela janela, lá no meio da rua. Aí alguém pisa nele, um carro passa por cima, um cachorro morde e lá dentro a gente sofre cada um desses impactos. Loucura, né? Só que é exatamente isso, literalmente, o que a gente faz quando se preocupa demais com o lado B, com coisas fora do nosso controle. É como entregar o nosso controle remoto emocional nas mãos de completos estranhos. E o que devolve o poder para as nossas mãos é um conceito incrível chamado liberdade de escolha. Funciona assim: existe um estímulo, mas antes da nossa resposta tem uma lacuna mágica. Esse é o momento, o nosso poder de pausar, interceptar aquela reação automática que vem do nada e escolher de forma totalmente deliberada uma resposta inteligente. Por exemplo, alguém faz uma ofensa. Esse é o estímulo. O que isso significa e como a gente vai reagir, essa é a nossa liberdade de escolha.
Se a gente não der permissão mental para o insulto, não haverá ferida. Simples assim. Vamos para a parte 4, técnicas de resiliência ativa, o kit de ferramentas psicológico. Certo, sabendo que a gente tem essa liberdade de escolha toda, como treinar a mente para a hora do vamos ver? Aqui a gente sai da teoria e pega 4 ferramentas muito práticas. A ideia principal delas é o que antigamente chamava de endurecer a mente durante os tempos de paz. É que nem soldado que treina manobra antes da batalha, sabe? A gente usa visualização negativa, a cláusula de reserva, o desconforto voluntário e o fatalismo para criar verdadeiros calos emocionais. Tudo isso para garantir que quando uma crise real estourar, a mente não entra em pânico. A visualização negativa, à primeira vista, pode parecer contraintuitiva. Ficar imaginando que a gente pode perder nossas posses, o emprego ou até as pessoas amadas parece meio deprimente, não é? Mas não é para ficar triste. Na verdade, quando a gente antecipa o pior cenário na imaginação, a gente suaviza o choque caso a realidade resolva ser dura. E o mais legal, isso quebra aquela nossa péssima tendência humana de dar as coisas como certas. Acaba gerando um senso muito profundo de gratidão e uma apreciação gigantesca pelo momento presente. E essa gratidão nos leva para a segunda ferramenta, a cláusula de reserva. Adicionamento mentalmente se nada me impedir aos nossos planos, tira um peso gigantesco das costas. Pensa na metáfora de um arqueiro. O arqueiro faz o melhor dele, não é mesmo? Treina intensamente, analisa o vento, ajusta a postura e foca totalmente em mirar o alvo. Mas, no milissegundo em que a flecha solta da corda do arco, acabou. O resultado não está mais nas mãos dele. Uma rajada de vento pode desviar tudo. A cláusula de reserva ensina a gente a focar totalmente no processo, que é o que a gente controla, e aceitar numa boa que o resultado final sempre vai ser um capricho do destino. É muito importante frisar que aplicar essas ferramentas no nosso dia a dia não é um passe para a miséria ou para uma vida chata e cinzenta. É exatamente o oposto. É um sistema super robusto para garantir uma alegria duradoura, uma confiança que não treme por nada e uma paz de espírito raríssima de ser abalada. No fim das contas, trata-se de dominar a arte da alegria inabalável. E, finalmente, a parte 5, o obstáculo é o caminho, a alquimia final. Onde tudo isso se amarra? Numa alquimia mental verdadeira. Uma transformação onde a gente deixa de apenas tolerar os problemas de forma passiva e passa a consumir a adversidade ativamente para crescer. Essa é uma das fórmulas mais poderosas da história para prosperar. O impedimento à ação avança a ação, o que fica no caminho torna-se o caminho. Ou seja, o que quer que esteja bloqueando a passagem, de repente, vira a própria estrada. Aquele colega de trabalho insuportável, o trânsito parado ou um imprevisto no banco, nada disso é maldição. É só um bloco de mármore em branco jogado no nosso colo para a gente esculpir e praticar a paciência, a coragem ou a justiça. A grande sacada aqui é entender a diferença entre uma vela e uma fogueira. Imagina que um baita obstáculo surpresa aparece: o vento. O vento vai lá e apaga a vela, que representa aquela mente frágil e despreparada. Mas esse exato mesmo vento, quando bate numa fogueira robusta, age como oxigênio puro. Ele só serve para espalhar as chamas. O obstáculo alimenta o compromisso, fazendo com que o nosso fogo interior queime de um jeito infinitamente mais forte. E com isso, a gente chega à nossa conclusão. Ao fechar essa análise, a pergunta que fica no ar não é se a gente vai esbarrar em obstáculos hoje ou amanhã, porque é óbvio que vamos. A grande provocação que fica é: o que a gente vai fazer com a próxima frustração do dia? Vamos apagar feito uma vela no vento, reclamando de coisas que nem podemos controlar? Ou vamos pegar esse Zaco Reverse e usar como combustível perfeito para construir uma resiliência ativa, inabalável e transformadora? A escolha, como sempre, está nas nossas mãos. Fica a reflexão para todos e a gente se vê na próxima análise.